Eu vou agora continuar ali continuar a parte de, vou passar agora para a parte de manipulação, porque a maioria das outras perguntas eu acredito que eu vou responder passando por essa parte do workshop. Bom, quando você for fazer a sua análise, dificilmente a sua tabela vai vir exatamente do jeito que você precisa para você extrair as informações para fazer essa análise estatística. Então, é muito importante você saber manipular seus dados, saber manipular suas tabelas para você conseguir extrair o maior número de informações e as informações certas que você precisa. Como sempre, em programação tem como você fazer isso com diversas linhas de código, mas a gente acha que dá para fazer isso de um jeito mais fácil aqui e é usando alguns pacotes. Um pacote seria algo que você instala no R para você ter algumas funções a mais das funções que já vem no R. Então, existe um pacote que chama Tidyverse. Ele, na verdade, é um pacote com vários pacotes e que ele vai ajudar bastante a gente na hora de fazer essa manipulação de dados. Especificamente um pacote que chama dplyr, dplyr, acredito que se fale dplyr, que, assim, se você fez pelo Anaconda, ele já vai vir com esse pacote, não tem nenhum problema. Se não vem, se, tipo, você definiu para fazer um ambiente sem os pacotes instalados do R, daí você vai querer definir eles na mão. Então, o que você faz é você escreve aqui mesmo nessa linha de código, tipo, você escreveria aqui o install.packages, coloca o nome do pacote que você quer, e daí ele instala aqui para você. Não é no terminal do Anaconda. Como nesse caso a gente já tem instalado, e eu não vou colocar para instalar aqui porque demora um pouquinho para instalar, eu vou pular essa etapa. Mas acredite em mim, é assim que faz. Agora, ok, o R por enquanto não sabe que eu vou querer usar essa biblioteca dplyr, então eu tenho que mostrar para ele que eu vou querer usar os comandos que ela me fornece. Então, eu vou escrever aqui library e eu coloco dentro o nome da biblioteca que eu vou querer usar nesse notebook. Quando eu faço isso, quando eu tentar usar algum comando dessa biblioteca, o R vai saber ao que se refere. Bom, antes de mostrar um pouco melhor sobre essa biblioteca, tem o que a gente tem que passar, que são os dados faltantes, que provavelmente vai ser um dos maiores problemas, costuma ser um dos maiores problemas quando você for fazer sua análise, né? Os dados faltantes são muito comuns em arquivos, em tabelas. Seria o quê? Seria alguma parte, alguma coluna específica, uma célula específica, não ter algum valor ali. Pode ser tanto por erro humano, a pessoa que escreveu a tabela, algum erro de sensor, por exemplo, se for algo que dados que foram coletados por sensor, ou até erros humanos. Isso acontece, você tem que saber lidar com isso. No R, o que acontece esses valores faltantes, eles vêm com o nome de NA, que seria em inglês para not available, não disponível. Então, vou mostrar alguns problemas que acontecem quando você tem dados faltantes. Então, eu vou definir um vetor aqui, os valores 2, 3, 4, 5, e aqui eu vou definir um NA, tem que ser maiúsculo, que é um valor faltante. Legal, 7. O que acontece se eu mandar o R me devolver a soma de todos os valores que estão nesse vetor? Então, tem essa função aqui, sum, e você coloca dentro o que você quer somar. Quando eu fizer isso, olha só, ele me deu NA. Porque ele não sabe fazer conta com valor faltante. Então, se você mandar fazer alguma conta, tentar pegar algum valor, e se tiver numa linha, numa coluna, um valor faltante, ele vai devolver NA. Então tá, tem algum jeito de você fazer isso, não tem nenhum jeito que é o melhor. Vai depender sempre da sua aplicação. Então, um jeito que eu posso fazer aqui, vamos supor que a principal coisa que eu quiser saber é a soma desse vetor. Então, eu posso mandar o R ignorar os valores faltantes. Eu coloco dentro da minha função, pode ser função de média, como a gente vai ver depois, função de soma. Eu posso colocar na.rm, que seria os nas.remove, rm é a abreviação de remove, igual a true. Significa que eu vou querer fazer essa operação removendo os valores faltantes. Então, se você for ver aqui, ele fez a soma como se esse NA não tivesse aqui, como se fosse só 2, 3, 4, 5 e 7.
Legal. Outro jeito de você fazer isso é, se você não quiser toda hora ter que escrever isso, ou então se você tiver algum valor que você quer substituir, um dos jeitos mais comuns que o pessoal faz, principalmente quando você está lidando com valores numéricos, é você substituir seus valores faltantes por zero. Não vou falar que isso é o melhor jeito, de novo, vai depender da sua aplicação. Então aqui o que eu estou fazendo é, eu estou acessando, né, um valor, né, que eu estou colocando ali entre colchetes. Eu vou querer acessar todos os valores do meu vetor que são dados faltantes. Então, eu coloco a condição dentro dos colchetes e o que eu coloco é isNA.vetor. Então, quando eu is.na e como argumento ele recebe vetor. O que ele vai fazer isso? Ele vai te dar todos os lugares do meu vetor que tem um valor faltante. Então, quando eu fizer vetor de, entre colchetes, isNA de vetor, eu vou estar pegando todos os meus lugares que tem um valor faltante e eu vou estar substituindo isso por zero. Então, quando eu mandar printar meu vetor, onde tinha antes valor faltante, agora tem um zero. Bom, nesse caso em específico, talvez você olhando ali faria sentido você substituir por 6, por exemplo. De novo, vai depender da sua aplicação. Então, eu só definir o vetor de novo aqui, porque nesse comando em cima a gente alterou o vetor para onde NA T0. Então, eu defini ele de novo ali com NA. E eu poderia substituir ele por 6. Então, vai de você, vai da sua criatividade de ver o que faz mais sentido. Vamos ver o nosso dataset FIFA, se ele tem valores faltantes. Se ele tiver, a gente precisa tomar alguma providência para isso. Então, um jeito de você fazer isso, eu posso mandar somar todos os valores faltantes que eu tenho. Então, eu posso fazer sum de is.na de FIFA. Quando eu rodar isso, ele vai somar todos os valores faltantes que eu tenho. Então, nesse caso aqui, eu vou ter zero. Eu tenho 0 valores faltantes, eu não preciso me preocupar em substituir valores faltantes nesse dataset. Legal. Vamos agora para a nossa biblioteca deployar. O que ela faz? Igual fizeram a pergunta ali se eu poderia acessar um valor no meu vetor, por exemplo, as notas menores do que 7, eu poderia lá ter escrito, fazer um filtro, escrever, eu poderia ter escrito os valores, que é menor e traço 7. Mas aqui, essa biblioteca nos fornece alguns verbos, podemos dizer assim, que vão ser funções que vão facilitar nosso trabalho de manipulação. Então, vamos ver aqui as principais. Tem várias outras, aqui a gente vai passar por as mais importantes, as mais comuns. Eu vou dar aqui um exemplo da que a gente vai mais usar e depois eu vou dar um exemplo de como você usa várias delas juntas. A gente tem o mutate, que seria uma função que ela te adiciona novas colunas ao seu data frame de acordo com alguma operação ou aplicação que você definiu como argumento dela. Você tem o select, que ela vai te selecionar ou vai te devolver só algumas colunas específicas com base em algum critério de nome que você colocou. Você tem o filter, que é quando você quer receber só alguns dados em específico com a condição que você vai colocar ali nos parênteses. O summarize, pode-se dizer que ele é meio parecido com no Excel aquelas tabelas dinâmicas, porque o que ele vai te devolver é meio que um resumo de alguma condição que você está dando ali. Por exemplo, eu posso pedir, a gente vai dar um exemplo, você pode pedir uma média, uma contagem, um desvio só de alguma coisa bem específica. Todas essas você pode usar em conjunto com a Group By. O que a Group By faz é você coloca nome de colunas e ela vai dar o resultado do que você está pedindo, só que para todas as combinações daquela coluna. Então, se eu não colocar nada, o resultado vai vir generalizado. Se eu colocar algumas colunas, ele vai dar aquele resultado específico para aquelas colunas. A última função mais fácil de usar, mais simples, arrange, que ela faz ela ordena as suas linhas com base em algum critério. Bom, como que você usa? Você escreve sua base de dados, o nome da variável que você tem, você usa porcentagem maior porcentagem e o nome do verbo que você está usando, ou seja, uma dessas funções aqui. Não esquecendo de colocar o argumento para o que você está querendo analisar. Se você quiser usar mais de uma função do deployar de uma vez, não tem problema. É desse mesmo jeito, só que você não pode esquecer de escrever o porcentagem maior porcentagem de novo antes de escrever outra função.
Bom, vamos passar aqui primeiro pela que a gente vai mais utilizar e uma das mais úteis aí, que é filtrar nossa base de dados. Então, eu vou definir aqui uma variável para um novo data frame, que eu vou querer filtrar apenas os meus jogadores que possuem idade acima de 30 anos. Se eu olhar aqui no meu data frame, a gente pode ver que o nome da variável, o nome da coluna que tem a idade dos meus jogadores é age. Então, é ela que a gente vai usar. Então, o data frame com o nome de filtro de idade vai receber, então vamos lá. Como que usa? Base de dados, no nosso caso é o FIFA, porcentagem maior porcentagem e o verbo. Nesse verbo, nesse caso a gente vai usar o filter e a gente vai pegar apenas os dados em que na coluna age você tenha acima de 30. Tenta escrever aqui como um número inteiro, não precisa ser texto também. E você vê que, e aqui eu vou mandar ele printar no meu notebook o resultado. Quando você faz isso, você pode ver aqui que para todas as linhas de idade eu vou ter só aqui acima, se eu até colocar mais algumas colunas só para você ter certeza, você pode ver que está tudo aqui acima de 30. Então você pode ver que de uma forma muito fácil a gente conseguiu filtrar ali. Você poderia ter feito isso igual fizeram na pergunta ali em cima, você colocaria notas maior que 7, por exemplo, ele já ia filtrar isso para você de uma forma muito fácil. Bom, você dificilmente vai fazer uma análise que você vai precisar apenas de uma função para ter certinho os dados que você quer. Então, vamos dar um exemplo aqui com mais de um verbo ao mesmo tempo. Aqui eu não vou querer definir nenhuma variável, eu só vou querer mostrar mesmo. Então, vamos lá. Eu faço... vamos ler nosso enunciado do que eu quero analisar aqui, né? Vamos pegar uma idade, uma base, apenas com os meus jogadores que têm idade abaixo de 37 anos. Beleza. Lendo aqui, se a gente quer apenas aqueles que têm abaixo de 37 anos, já dá para ver que, tipo, a função que pode nos dar isso é a função filter. Então, o que eu vou colocar aqui dentro dos argumentos é age menor do que 37. Lembrando que se eu quiser fazer menor e 37, inclusive, eu coloco menor igual aqui. Vamos pegar só os estritamente abaixo de 37. Depois vamos avaliar as combinações de nacionalidade pré-preferido. Ou seja, para isso que eu vou querer analisar, eu vou querer saber como que esse resultado varia para cada combinação de nacionalidade pré-preferido e do jogador. Então, se eu olhar aqui em cima do nosso dataset, a nacionalidade está com nationality e o pré-preferido está como preferred food. Então, eu vou usar o group by. O group by ele vai me dar as diversas combinações para cada coluna. Ops. Então, aqui como a primeira, eu tenho nationality. E como segundo argumento, a segunda coluna, que é o preferred food. Como a gente está usando mais de um verbo, você tem que lembrar aqui de sempre colocar o porcentagem maior porcentagem. Legal. Para cada dado, eu quero a máxima idade. Ok. Então, eu vou querer filtrar aqueles abaixo de 37, só que pode ser que a minha maior idade para cada nacionalidade pré-preferido não seja 37. Então, eu vou querer checar os casos em que não é. Então, eu vou usar aquele summarize, que para cada combinação que eu vou querer é a idade máxima. Então, o que eu pego esse resumo é summarizing. E o summarize, como ele vai te criar uma coisa nova, você tem que dar o nome em que isso vai aparecer para você. Então, aqui eu vou dar o nome de idade máxima. E o que ela vai receber, essa função max, igual aquela função sum, você coloca uma condição aqui dentro e ela vai te pegar o máximo. Então, a minha condição dentro do meu summarize é que essa minha nova coluna, idade máxima, ela vai ter o valor max da minha age. Legal. Eu vou querer ordenar de maior idade máxima para menor. Beleza. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que eu não quero da maior idade para menor, porque eu não vou estar mais devolvendo só a idade, eu vou estar devolvendo a idade máxima. Então, quando eu for escrever aqui, eu não posso escrever mais age, eu tenho que escrever idade máxima. Então, bom,
ordenar fácil, é aquela função arrange. E se eu quisesse ordenar da menor para maior, ou seja, de forma crescente, eu precisaria só colocar a coluna. Como eu quero da maior para menor, eu tenho que colocar aqui desc de decrescente e dentro aqui o meu valor da idade máxima, se não tem nenhum erro. Para cada nacionalidade e para cada pé preferido, eu estou me dando aqui a idade máxima em que ela foi limitada em 37. Então, você pode ver, para cada nacionalidade do meu dataset, eu vou ter, e para cada pé preferido, eu vou ter a minha idade máxima. Bom, gente, com isso a gente finaliza a parte de introdução a R, manipulação e importar dados. Vamos ver se sobrou alguma dúvida antes da gente passar para a próxima parte. As colunas do data frame em R não podem ter espaço, tipo data de nascimento, tem que ser sempre data de nascimento. Você pode ter espaço, só que daí pode dar um erro quando você acessar. Aliás, quando eu faço as perguntas, se vocês quiserem acompanhar no link do slide para ver as perguntas que tem ali. Mas a pergunta é, se eu não posso ter uma coluna que o nome dela é separado por espaço. Você pode, até porque quando você vai definir o nome de uma coluna, você está usando uma string, né? Você está usando do tipo texto. Então, dentro do texto você pode ter. Só que quando você for usar aquela função de acessar colunas, que é o cifrão, você também vai precisar colocar ali aspas. Mas quando não tem espaço, você pode colocar sem aspas. Tem também outras formas de acessar uma coluna, que você pode acessar com aquela... Dentro dos colchetes que eu falei, você pode colocar a sua coluna, seu data frame, e dentro dos colchetes você pode colocar ali o nome da coluna. Para análise de dados, você recomenda mais o uso de R ou de Python? Olha, eu acho que depende bastante do que você quer fazer, porque assim, eu acho o R mais fácil de usar para fazer análise, em geral, mas eu uso um pouco mais o Python, porque eu acho que ele tem mais coisas que você pode fazer, mas eu acho o Python um pouco mais difícil de fazer coisas simples. Como, por exemplo, se você for usar o Pandas, por exemplo, né? Como você pode baixar os notebooks do GitHub? Para você fazer isso, você precisa ter instalado o GitHub no seu terminal. Por exemplo, se você usa Linux, você vai no terminal do Linux. É mais fácil se você tem o Anaconda, você vai ali direto no terminal do Anaconda, você instala o GitHub. É bem fácil achar na internet como faz isso, mas você pode fazer o pip install git. E você vai para a pasta que você vai querer baixar esses notebooks e tem uma série de comandos que você pode executar lá, que você faz o git pull e você define qual que é o site de que você vai estar querendo fazer isso. Você usa o link do site no nosso caso, mas eu recomendo você acessar o site do GitHub, que ele tem tutoriais muito bem explicados. No nosso caso, a gente até prefere usar o Binder, porque acho que seria mais fácil para todo mundo conseguir acompanhar a gente aqui. Deixa eu ver outras perguntas. Sim. Bom, gente, depois a gente vê depois a gente vê se sobrou algumas perguntas, mas como a parte de pergunta de manipulação de dados é principalmente isso, o resto é um pouco mais de instalação, a gente fez isso no final do workshop. Eu vou passar agora para vocês, para o Bernardo, para falar sobre a parte de estatística básica.